Quem? O Espírito já? Já tá? Ah, sim. Já disse aqui, já tá aqui, ó. Betiana. Boa noite. Boa noite, minha mãe. Tudo bom, né? Enquanto o pessoal ainda vai conversando. Isso. Tá escutando direito a voz aí? Tá bacana? Tá bom. A minha também tá boa? Tá ótimo, tá ótimo. Enquanto o pessoal ainda vai conversando, né? Mas me conta como é que está a dos cemitérios do bem? A gente tá caminhando bem. Graças a Deus, fazendo todos os estudos pelo Google Meet. Somente a irradiação que a gente ainda está entre nós mesmos, no grupo de WhatsApp. Opa, entrou uma prima minha, Risalma. Boa noite, Risalma, lá de São Paulo. Ah, que bom! Acabou de entrar aqui. Hoje nós vamos conversar um pouco, Risalma, sobre o Evangelho de Jesus, sobre a ingratidão. Se você quiser assistir, será uma honra para nós. Abraça aí todo mundo. Tua prima é, Betiana? É minha prima de São Paulo. Ah, que bom. Coisa boa, pessoal, todo mundo acompanhando, né? É. Ô, Betiana, essa pandemia ela deixou uma lição muito grande para a humanidade. Principalmente, principalmente para aquelas pessoas que tinham vontade de conhecer o Espiritismo, mas tinham vergonha de ir à casa espírita. Então deu uma abertura, né? Muita gente que via a casa espírita de uma forma, hoje elas estão assim, podendo ver do que é que a gente trata. Realmente, que não tem nada a ver com espíritos. É, Embora que seja a nossa base fundamental, mas não é só isso. Que a gente acompanha Jesus, que a gente tem ele como bússola, e que o Evangelho é o nosso livro de cabeceira. Sem a gente precisar decorar capítulos e versículos. exato. É mesmo, né? Mas as histórias do Cristo, né? Para poder colocar na vida da gente, né? Exato. É porque a doutrina espírita tem que dizer assim, você lê a Bíblia, não é isso, Betiana? Na realidade, o Evangelho segundo o Espiritismo é a Bíblia traduzida à linguagem do Espírita. Porque Sim. tem muitos versículos, tem muitas passagens bíblicas no Evangelho sobre o Espiritismo. Não é isso? A parte moral, né? É a parte moral. O próprio Jesus, ele dá mensagem aqui. Porque Exatamente. tem uma mensagem aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que o mensageiro diz assim como em outro tempo, ou seja, quando Jesus esteve em outro tempo. Exatamente. Eu não pude passar toda a mensagem, porque o povo da época ainda, o entendimento era pouco, para entender o que eu queria falar para a humanidade. Então, Isso aí está no capítulo 6, Advento do Espírito Verdade. exatamente. Fernanda, seja bem-vinda, Fernanda. Ô, Betiana, Betiana, ela é uma irmã do Nova Luz, mas graças a Deus, primeiramente, depois ela, que a gente vem trazendo as atividades de estudo do Nova Luz. Oi, Fernanda, boa noite. Também está entrando Emily, é uma garota também daí de Pombal. Emily, Emily, é daí de Pombal. Eu Glória, a minha convidei a esposa. assistir e ela está aqui conosco. Que bom. Seja bem-vinda, Emily. Você faz a prece inicial ou faz a prece final? Você que escolhe. A final pode ser, você faz a inicial e eu faço a final. Tá, ok. De antemão, já vou dizendo logo para o pessoal que estão entrando que hoje é um estudo participativo, viu, pessoal? Vocês podem participar com comentário, com perguntas, inclusive eu vou lançar pergunta no estudo para vocês comungar conosco do estudo de hoje.
Todo mundo pode perguntar. Ok? Então, vamos fazer a prece inicial, né? Sim. Para a gente iniciar. Quem quiser levar o pensamento a Deus, quem quiser fechar os olhos, fique à vontade. Deus Pai de infinita bondade, neste momento, Senhor, de recolhimento interior, de reflexões, nós te rogamos, Senhor da vida, derrame sobre todos nós a tua bênção de paz, de harmonia para os nossos corações. Obrigado, Senhor Deus, por mais este dia, por mais esta noite, por mais esta oportunidade de estudar o Evangelho através do Instagram. Obrigado, Deus, pelo pão de cada dia, o pão espiritual e o pão material. Ambos interessantes e importantíssimos para a nossa existência. Obrigado, Jesus, mestre e amigo, pela tua presença em nossos corações, em nossos lares, pelo carinho e pelo amor que tu tens por toda a humanidade, Jesus. Obrigado, Jesus, por tudo de bom que o Senhor nos tem dado. Obrigado, Maria Santíssima, Senhora de infinita bondade. Obrigado, queridos irmãos, benfeitores amigos que nos ajudam, que nos amparam, que nos auxiliam em nossas atividades espirituais e do trabalho. Muito obrigado, irmãos amigos. Que a paz esteja nos nossos corações e possa envolver a toda a humanidade encarnada e desencarnada, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Como faz? Você começa, eu começo fazendo a leitura, a gente pode fazer assim, a gente lê, faz uma parte de leitura, aí a gente lança pergunta, a gente comenta, a gente vai fazer um negócio bem participativo. Ok, eu posso fazer uma parte introdutória e depois a gente começa a interagir, tanto eu contigo como a gente com o público, tá certo? Então, fique à vontade. Tá ok. Então, boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos. Entrou aqui um pessoal daqui de São João. Sejam bem-vindos a ouvir a palavra de Jesus na noite de hoje. Antes de darmos início a uma parte do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, eu gostaria de falar sobre gratidão. O que é a gratidão? Já que hoje nós vamos falar um pouco sobre a ingratidão e sobre a gratidão. É uma coisa que nós pouco temos, é a gratidão. Nós temos o hábito muito de dizer obrigado. Nós somos ensinados a darmos obrigado a tudo como ato de educação. Nossos pais nos ensinam. Mas a gratidão vai muito mais além. A gratidão é uma virtude pouco trabalhada em nós. É uma virtude que a gente não dá importância e é uma das mais importantes. Talvez seja a mais. Por quê? Porque nós, seres humanos, temos uma tendência muito grande a sermos ingratos, a achar que tudo tem que girar em nosso favor, ao nosso redor, para os nossos próprios prazeres, para poder satisfazer as nossas próprias vontades. E nos esquecemos que ninguém nos é obrigado a fazer nada. Nada. Nossos pais, nós como os filhos e como os pais que somos. Eu vou dar um exemplo de pai, porque é o exemplo mais palpável que eu vou dizer que a gente tem. Que a gente todos os dias convive com isso e nem sequer pensa por esse prisma. Os pais.
Qual é a missão dele com os filhos? É educar. De acordo com as suas posses, cada um. Educar. Dar um teto, alimento e o incentivar a viver. Ensinando e dando exemplo. Essa é a obrigação dos pais. Mas nós pais e muitos pais tendem a fazer o melhor para os filhos. Então, começam a dar coisas extras Aí eu nem tô falando. que não cabe ao papel de pai e mãe. Aí vem a gratidão. Nós, filhos, somos gratos, ou os nossos filhos são gratos. Não é aquele negócio de dar obrigado, não. É ser grato. Será que a gente ensina nosso filho a ser bom? Porque existe um mandamento chamado honrai vosso pai e vossa mãe. Se Jesus falou que isso é importante, ele não mandou amar, ele mandou honrar vosso pai e vossa mãe. Não importa se a minha mãe, meu pai é besta, carrasco, não importa. Primeiro, eles nos deu a vida, por isso nós temos que ser gratos. Se o meu pai e a minha mãe é inculto, mas ele teve a hombridade e o amor de nos acolher. Tem muita pessoa culta que não quer saber de filho, não, que nem de criança gosta. É verdade. Começando por aí, então já temos que ser gratos. Porque nossos pais nos quiseram, nos aturar-nos. E os nossos filhos, o que é que a gente está fazendo para que a gente ensine a eles a serem gratos? Porque todos os dias, ou às vezes, a gente se decepciona com os nossos filhos. Quando a gente pede para que ele faça alguma coisa e ele faz de ouvido mercador. Isso é uma ingratidão. Porque a gente se desdobra para poder fazer tudo por eles. E quando a gente pede, eles estão enfadados, com preguiça, estão jogando. Se esquece que até o celular que eles estão jogando foi você que deu. Então, é sobre essa gratidão que a gente tem que começar a compreender, a entender. Porque estamos em tempo de mudança. Será que somos gratos pelo ar, pelo sol, pela lua, pela nossa casa? Será que a gente é grato? Será que a gente tem o hábito de olhar e ver que nada gira ao meu redor apenas para me satisfazer? Não. Nós dependemos de muita gente para poder viver. De muita gente. De gente que faz o nosso alimento, de gente que faz a roupa para que a gente possa vestir. Enfim, é uma cadeia. É uma cadeia de situações que são geradas para que a gente possa ter a vida que a gente tem. E onde é que eu quero chegar com tudo isso? No item 19 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. É um capítulo muito convidativo à reflexão, porque ele nos ensina a como lidar com o outro e a como ajudar, e a como não ajudar. Ele nos ensina, ele nos orienta como ser bom. E por que que temos que ser bons? Por quê? Ser bom, gente, é uma lei da vida. É a lei de Deus. É a obrigação nossa. Ajudar uns aos outros é obrigação nossa. Não é favor que a gente está fazendo, não. E é por esses favores que nós vamos hoje conversar. No capítulo 13, vai ter um questionamento que diz bem assim: que pensar das pessoas que, sofrendo ingratidão por benefícios prestados, não querem mais fazer o bem?
com medo de encontrar ingratos. Pergunta bem incentivadora. É aquele negócio que diz bem assim: eu sou bom, 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 mas só recebo na cara. Eu vou deixar de ser besta. É desse jeito. Quem é que não diz isso? Eu vou deixar de ser trouxa. Eu Isso. faço. Olha aí o que eu ganho. Na Só vem cara. pra- Aí só eu vem pra- pergunto, você tá fazendo para poder levar o quê? Um prêmio? Reconhecimento? Para poder aguçar o seu egoísmo ou o seu orgulho? Porque quando eu faço algo para alguém esperando o pagamento, aí eu vou pensar desse jeito. E é incrível. Quando eu faço isso, eu só recebo no meio da testa. Ingratidão. Não é verdade? É verdade. Aí a gente ainda diz, olha, vá ser boa. Olha o que é que tu leva. Tu é muito besta, criatura. Deixa sofrer. É, desse jeito. Aí eu te pergunto, nós vivemos em um país 85% cristão. E o que foi que Jesus ensinou? Oi, Nivan, seja bem-vindo, Nivan. Embora que ser bom não tem nada a ver com religião. Não tem. Ser bom é lei divina. Ser bom é consciencial. Eu preciso ser bom. Porque eu planto e eu colho. E para essa pessoa que pensa dessa forma, que ela faz e só leva, o que é que a gente pode dizer para esse tipo de gente? Simples assim. Essas pessoas têm mais egoísmo do que caridade. Por que fazer o bem somente para receber provas de reconhecimento? De lado o desinteresse. E o único bem agradável a Deus é o daquele que é desinteressado. São ainda orgulhosas, porque se comprazem na humildade do beneficiado, que deve rojar-se aos seus pés para agradecer-lhes. Aquele que busca na terra a recompensa do bem que faz, não a receberá no céu, mas Deus a reservará para o que assim não procede. Quer dizer, nós hoje temos uma forma muito, como é que eu posso dizer, fácil de fazer caridade. Às vezes a gente vê aquelas pessoas que batem a nossa porta pedindo contribuição para alguém. Aí a gente dá. Vamos dizer, eu dei 10 reais. Aí eu quero que aquela pessoa coloque meu nome no caderninho. Aí só que aquela pessoa já está com uma lista de gente que deu dinheiro. Fulano deu 10, fulano deu 20, fulano deu 100. Aí eu vou olhar, vixe Maria, fulano deu 100 e eu dei só 10. Aí eu pego meus 10 de volta e dou 100, ou então 101, para não ficar por baixo. Então você já está sendo reconhecido. Não venha pedir nada a Deus, que ele vai dizer, eu não lhe devo nada. O que você queria, você já conseguiu, que foi os aplausos de quem está à sua frente. Poxa vida, Betiana é uma pessoa muito generosa. Ela deu 100 reais àquela pessoa ali. Ela deu 50 reais àquela outra pessoa ali. Betiana é bem generosa. Pronto. E ainda tem mais. Eu dou escondido. Como é, Marcos? E é isso que o orgulhoso quer ouvir. Generosidade. Exatamente, porque o seu ego infla, achando ele que está fazendo caridade. Quem dá não precisa de holofotes e nem de alto-falante. Aliás, sequer quem está sendo ajudado precisa saber de quem foi. Sequer. Mas essas pessoas que gostam de fazer o bem, mas que só leva na cara e vai deixar de ser besta, o que é que eu posso aconselhar? Então deixe de ser besta. Não faça não.
aprenda primeiro a reconhecer o que você veio fazer aqui. Quantas vezes você precisou ser ajudado? Porque isso aqui, gente, cabe a mim e cabe a muitos de nós. Porque nós nos pegamos fazendo isso aqui. Então, que a gente deixe de ser besta mesmo. E faça uma reflexão do que viemos fazer. Quando a gente se encontrar, compreender, saber o que é caridade, então a gente levanta a bandeira e diga, agora eu vou ser caridoso. Agora eu vou procurar reconhecer o que é dar que uma mão não veja o que a outra fez. Eu preciso compreender isso primeiro, porque eu também sei que ajudar nos dá uma alegria tão grande que às vezes a gente quer distribuir essa alegria com os outros. Não é verdade? Nos traz um bem-estar. Um bem-estar, uma coisa tão boa. Quando você ajudar dessa forma, então você está indo no caminho certo. Betinha, Oi. olha, aproveitando essa última frase que você falou agora, eu tiro quando eu vou doar sangue inteiro. Eu vou meio pesado, não tá? Quando eu termino de doar sangue, eu me sinto leve, parece que tirou um bocado de peso em cima de mim. Tomei litro de sangue, Marcos. Assim é do jeito que você falou. Exatamente. E caridade, gente, é prática. É prática. Se a gente faz, daqui a pouco a gente vai estar fazendo aquilo ali como se fosse respirar, natural. Então você não vai mais nem achar que foi algo que você fez para alguém. É a sua atitude corriqueira. Então, é necessário ajudar sempre aos fracos, mesmo sabendo se dá de antemão que os beneficiados não agradecerão. Gente, tem gente que é tão orgulhoso de um jeito que você morre de fazer e a pessoa não agradece. De jeito nenhum. Continue fazendo. Principalmente se for alguém que você ama. Faça. Sem esperar reconhecimento. Sabe aquela palavrinha decepção? Nós temos que aprender uma coisa. Decepção, a gente só tem de quem a gente ama. E a gente só se decepcionou porque a gente não esperava que o outro fizesse aquilo com a gente. Ótimo. Então, vamos começar por aí. Quando eu vou ajudar alguém que eu amo, eu vejo dentro de mim, ele não tem ainda maturidade para poder me dar aquilo que eu quero. Então, eu vou fazer sem esperar nada em troca. Porque se você for esperar, pelo menos que seja um beijo e o outro não der, você vai ficar triste. Vai se decepcionar. Aí você começa a se desestimular e acha que o outro é um caso perdido. Mahatma Gandhi, ele venceu uma guerra convencendo os indianos a serem pacíficos. Convencendo. Foi fácil? Não, mas ele convenceu que era a melhor forma. E o que foi que ele fez? Convenceu aos indianos a não revidarem nada dos ingleses. Nada. Ficar calado e engolir a seco. E eles foram para a rua. Os ingleses chegaram, mandaram com que eles parassem. E eles seguiram andando. Aí o general deu ordem que eles começassem a atirar. Começaram a atirar e a matar indiano. E os indianos calados, andando e andando. Os soldados ficaram intrigados, começaram a baixar suas armas. E não entendiam por que eles não revidavam. Se antes eles brigavam, esculhambavam, gritavam, atiravam pedra, bomba, nada. Seguiram andando. Começaram a soltar as armas e a sair do campo de batalha. O general, encolerizado, voltem aqui, e eles caminhando.
Então, ele dizia, quem desertar, atire para matar. E eles foram matando-se uns aos outros, porque não compreenderam a atitude dos indianos de passividade. Eles não esperavam aquilo. Mas, quando a gente não espera, a gente recebe. Com certeza. Embora que muitos corpos caíram, sim. Mas a lição ficou para nós. Olha eu aqui contando uma história para que a gente seja pacífico. E quantos mártires não se foram para deixar para nós exemplos, embora que a gente está longe de ser um mártir. Nós estamos longe de ser aquele cristão que entrava num circo para ser comido pelos leões cantando. Cantando. A gente está mais perto de Pedro, na hora que ele negou o Cristo, do que de Pedro, quando resolveu seguir Jesus e espalhar a boa nova. A gente está mais perto daquele que negou ao Cristo. Infelizmente, por sermos ingratos, por tanto termos e não saber agradecer, infelizmente. Exato. Ô, Betiano, Oi. Glória, tem uma pergunta aqui, eu vou fazer a pergunta de Glória para você. Tá certo, se eu puder responder na hora. Foi uma pessoa que me deu essa pergunta para ela e ela está querendo que eu faça essa pergunta para você. Tá certo. A pessoa perguntou assim, Jesus encarou ou desencarnou? Como é? Jesus encarou ou desencarnou? Encarou o problema de frente. Foi isso que eu compreendi? Eu acredito que foi, viu? A pessoa fez essa pergunta desse jeito, encarou ou desencarnou? É uma pergunta meio difícil da gente compreender. Encarar ou foi reencarnar, não? Reencarnar. Deve ter sido, é porque a pessoa não entende bem do processo reencarnatório. Aí ela fez essa pergunta. Então, se for esse no caso de reencarnar, não. Jesus, aliás, ele sim adquiriu um corpo de carne. Mas Jesus foi o único ser na Terra que pisou puro. É o nosso governador espiritual, quem cuida de todos esses cabeçudos que somos nós, com toda a paciência e amor, esperando a gente se decidir que lado ficar. Porque, infelizmente, nós não decidimos ainda o que a gente quer para a vida da gente. Todos os dias, Jesus, esse ser que encarnou no corpo de carne, para nos mostrar que a vida é imortal. Quando ele morreu, quando ele desencarnou, deixou o corpo de carne, ele voltou, ficou 1 mês com os seus discípulos, ensinando o que tinha de ensinar e provando que nós somos imortais. Que a carne e que a vida segue. Jesus espera pacientemente, mediante toda nossa ingratidão, lá por nós, confiantes, acreditando, porque todos os dias ele nos dá a oportunidade de abrir os olhos e recomeçar. O que eu não pude fazer ontem, eu posso fazer hoje. E assim, sucessivamente. Isso eu não me canso de dizer. É independente de religião. Exatamente. Na Holanda, 90% dos holandeses são ateus. E na Holanda, não existe fome, não existe cadeia, não existe bandidagem. Existe uma sociedade que vive para ajudar-se uns aos outros, vivem em coletividade.
Aí eu pergunto, Deus está lá? Eles não são religiosos, eles são ateus. Gente, quando nós tirarmos a nossa roupa e dissermos somos filhos de Deus, a gente começa a compreender que não é por ser espírita, por ser católico, por ser budista, por ser evangélico, por ser, seja lá o que for, eu tenho que ser bom. Eu tenho que ver que o meu vizinho é meu irmão. Que o meu filho é meu irmão. Que o meu pai é meu irmão. Que somos uma família universal e que viemos para aprender a amar. E quem ama, perdoa. E quem ama, conhece a gratidão. Quem ama, respeita. Quem ama, segue Jesus. Porque já compreendeu. Porque a lei de Deus, ela está escrita, não é num livro. Não é na Bíblia. A lei de Deus, ela está escrita na nossa consciência. Na nossa cabecinha. E se a gente se perguntar, lá vai estar todas as respostas. Primeiro, quando eu abrir a boca para falar do meu irmão, eu pergunto, será que eu iria querer que fosse comigo? E se fosse eu no lugar dele? Quando eu abrir a boca para julgar, que eu olhe para mim, e eu? Será que eu sou esse ser tão perfeito que eu posso olhar o defeito do meu irmão? Do meu vizinho? Sim, se eu tenho pessoas que eu tenho a obrigação de encaminhar para a vida, eu tenho a obrigação de ensiná-los o que é certo. Esses que estão sobre minha tutela, os outros não. O filho da minha amiga não é meu filho. O filho do meu irmão não é meu filho. A cada um sabe o que está fazendo. Porque todos nós conhecemos a nossa realidade. E a minha realidade pode ser que não seja a realidade do meu vizinho. Quando nós deixarmos de viver a vida dos outros para vivermos as nossas, vamos deixar de ser rabugentos, mesquinhos, orgulhosos e egoístas. Porque vamos estar ocupados demais. Então vamos deixar de ser ingratos. Vamos compreender que a vida tem tanto para nos oferecer, tanto a nos dar, e a gente só pede. É um rosário de pedição que, meu Deus do céu. Então vamos começar a pensar nisso. E muitas vezes pedimos coisas que não tem a ver com a nossa evolução, só para indicar a fazer nosso lado. Exatamente. Tem alguma perguntinha do pessoal que está entrando? Alguma dúvida, se a gente quiser falar? Se não tem, mas eu vou fazer pergunta para quem quiser responder. Tá certo. Porque o homem se sente muitas vezes decepcionado na prática do bem. Porque o homem se sente decepcionado muitas vezes na prática do bem. Porque o bem não é comum. O bem não é comum. O bem é algo extraordinário. Então a gente se decepciona porque cada um só dá aquilo que tem. E às vezes o que o outro tem ainda não é o que a gente quer para nós. Quando alguém acha uma carteira cheia de dinheiro e esse alguém procura o dono para poder entregar, o que é que acaba acontecendo? Vira manchete. Aí eu digo, Betina, por quê? Mas ele não fez o bem, realmente tem que ser reconhecido para que outras pessoas façam. Sabe por quê? Porque nós vivemos em uma sociedade onde fomos acostumados a nos darmos bem em cima dos outros. Exatamente. Essa é a questão.
O jeitinho brasileiro é até vergonhoso. Passar a perna para poder se sobressair melhor. Aí quem é bom fica ridicularizado. Estamos em época de campanha. Pergunto-lhes, pessoas honestas têm vez? Primeiro porque não vão não. E primeiro porque nem vão. Deveríamos ir. Mas não vamos por quê? Por medo de sermos ridicularizados. Porque vamos ser. Porque quem é bom, quem é honesto, não dá nada a ninguém. Não tem troca de favor. E as pessoas se adaptaram a isso. Por isso que quando a gente faz o bem, a gente se decepciona e não quer mais fazer. Porque nós não compreendemos ainda que ser bom não é uma coisa extraordinária, é nossa obrigação. Nós temos que caminhar para isso. Viemos para a Terra para isso, para sermos bons. A gente não quer que os outros sejam bons conosco. A gente não quer que o outro nos entenda. E por que a gente não pode fazer o mesmo? Não, porque eu vou me decepcionar, porque eu vou fazer e o outro vai me dar com os pés na cara. E vai. E vai. Sempre vai. Mas não desista, não. Não desista nunca de fazer o que é certo. Não desista nunca, mesmo que todos falem que você está errado. Não vamos ser mais um Maria vai com as outras. Por isso que está dessa forma. Estamos em época de mudança. Vamos mudar, começando de nós. Mesmo que os outros façam tudo errado, faça o certo. Mesmo que não seja reconhecido, continue fazendo o que é certo. Um dia, o reconhecimento vai chegar. Até porque você não é imortal. Vamos Exatamente. todos voltar para casa. Você não é imortal, você não é a... E outra, esqueça aquele negócio, você não é a última bolacha do pacote. E não se esqueça que sempre a última bolacha do pacote é a que está toda esfarelada. Você não é. Você é filha de Deus, volta para Ele, então volta direitinho. É fácil? É, a gente é que faz as coisas difíceis, porque ser bom não é difícil. A gente não quer que os outros sejam bons conosco. É porque nós estamos tão acostumados. Quando a gente está tão acostumado a fazer e os outros... Viu, Betiana? Ah, É porque muitas vezes nós nos deixamos levar por influência de outras pessoas que não querem ser boas. Aí você pratica algo bom, aí a pessoa diz, deixa, você tem sangue de barriga. Você vai aguentar tudo isso, cai fora e deixa. Já que ele faz o mal, você tem que fazer o mal também. Então, nos deixamos levar por influência de outros. infelizmente. Infelizmente. A gente se deixa. E quando aqui, Ivanilda está aqui botando, quando a gente faz o bem volta para nós. Volta. Porque a gente planta e a gente colhe. Ninguém planta morango para colher laranja. Ninguém planta espinho para poder colher rosa. A gente planta e o que a gente planta, a gente colhe. Só que a colheita, pode observar. A tâmara, você planta ela só vai dar frutos daqui a 100 anos. Será que eu estou viva? Certamente não. Mas os meus netos vão estar. Então, se não existir quem plante tâmara, ninguém vai colher tâmara. Tá entendendo? Então, a gente planta e a colheita não é no nosso tempo. Nós somos impacientes e imediatistas. Se a gente começar a compreender que estamos aqui em coletividade, uns para ajudar os outros, agarrado na mão. Gente, é tempo de pandemia. Sábado eu falei sobre isso. Não deixe o seu irmão do lado de fora porque está doente. Não. Se proteja e vá ajudá-lo. Eu não sou de acordo você ir de cara limpa para poder pegar a doença. E se for
E se for o jeito, vá mesmo assim. Porque poderia ser você. Exatamente. Poderia ser você lá no meio da rua esperando ajuda. Gente, tudo é posto na nossa frente como prova. Não se esconda dela. Encare. Somos cristãos. Passamos juiz, é hora de mudar. É hora de mudança, é hora de ser melhor. Se proteja, mas não se escravize do medo. Não, não está certo. Se proteja, mas vá à luta. Auxilie. Uma prima minha colocou aqui, Raíza, de Lavras da Mangabeira. Verdade. Não podemos pensar só em nós. É tempo de pensar no todo. Exatamente. Em todos. Somos um só povo. Deus não faz nada errado, gente. Mais E uma não pergunta, pensemos. Diga lá. mais uma pergunta que eu vou lançar aqui. E por que Deus permite que o bem seja pago por ingratidão? Por quê, pessoal? Por que vocês acham que Deus permite que Betiane, que faz tanta caridade, ela receba a ingratidão por recompensa? Por quê, pessoal? Ninguém responde? Posso responder? Pode, sim, pode. Podemos. Porque é o seguinte, Deus nos testa, viu, gente? Quem é bom, não vai deixar de ser bom porque tinha uma pedra no caminho, não. Você vai continuar sendo bom. Raíza já começou a responder, olha. Pois é. Exatamente. Ele não permite. Ele só dá um empurrãozinho. Se você é bom, o povo pode morrer de fazer ingratidão, tu não tá nem aí. Continua ajudando. Mas se tu espera reconhecimento, favores, eu vou ajudar, porque vai que eu precise. Fazemos muito isso, viu, gente? Eu vou ajudar, vai que eu precise, vai que lá na frente seja eu, vai que eu precise. Então, já estou visando uma troca. E Deus conhece o nosso coração. Ele sabe. Se a gente for bom, pode vir ingratidão de carrada. A gente fica triste, claro. Mas amanhã é outro dia. Tudo passa e vamos em frente. E vamos em frente. A resposta do livro é: Deus permite para experimentar a nossa perseverança. Exatamente. Para nos experimentar. Aquilo que eu estava começando a dizer. Permite para nos experimentar. Se a gente é bom mesmo, a gente vai ser bom. Ninguém vai mudar. Ninguém muda a essência. Ninguém muda a essência. E sim, quando nós não estamos com uma essência tão boa, ela está um pouquinho escura, eu posso mudar ela para uma cor mais clara. Para isso estamos aqui, para nos purificarmos. Outra pergunta, pessoal, por que o benefício jamais se perde, pessoal? Por que o benefício jamais se perde? Vamos ver a resposta de vocês aqui. Para nos fortalecer cada vez mais. Regiano. Regiano. Muito bem, Regiano. Vamos lá, gente. Porque, ao praticá-lo, trabalhamos igualmente por nós, pois Deus vê a nossa ação e a levará em tempo e pelos outros, visto que o nosso benefício é uma semente que germinará assim que o solo estiver pronto.
esse tema, Marcos, ele nos convida muito a reflexão, porque no nosso dia a dia, nós lidamos todos os dias no nosso trabalho, na nossa casa, com a ingratidão das pessoas para conosco, Isso. principalmente daquelas que a gente se doou tanto. E isso machuca quando a gente... Porque a decepção é de quando a gente não espera, né? Infelizmente. E eu costumo dizer que a gente é quem escolhe os fardos que a gente leva. É. A maioria são pesados. Mas eu posso ir aliviando eles todo dia, tirando um pouco daquele fardo. Porque quando eu digo que uma coisa é um fardo, é porque está pesado eu levar. Então eu tenho que olhar dentro daquele saco o que é que serve e o que é que não serve. Quando eu começar a mudar de atitude, quando eu começar a ver que aquilo não está me fazendo bem, eu tenho que me livrar dele. Começando a repensar e a desculpar pessoas que foram ingratas comigo. Isso não quer dizer que eu vá lá, dar as mãos a ela e ficar de mimimi, não. Não tem nada a ver com isso, não. Mas eu esquecer. Resolver jogar aquilo fora e seguir a minha vida. Quando eu começo a fazer isso, a minha vida vai ficar leve. Jogar dentro da lixeira. Não pense, gente, que você vai estar fazendo isso pelo outro, não. É por você próprio. Pelo seu bem-estar. Pela vontade de viver melhor. Pela vontade de sorrir sem ser forçado. E outra, quando a alma está limpa, os olhos brilham. E a vida flui. Tudo começa a dar certo. Então vamos deixar de ser ingrato, de só olhar que os outros são ingratos conosco e que a gente faça mais pelos outros e por nós. E que cada um faça o que acha melhor para a sua vida. Se o outro insiste em fazer o que é errado, o problema é do outro. Não seja você a fazer a mesma coisa. Não deixe o seu fardo pesado. Não deixe. Porque é melhor viver leve e feliz do que cheio de coisa e amargurado. Você vive não, viu? Mas não vive mesmo. Uma árvore perfeita que está dizendo aqui. Vixe, Maria. Ô, Betiana. Oi. Como se diz, a gratidão, Betiana, ela está ligada fortemente com a evolução do ser espiritual. Quanto mais você evolui, mais ele se torna grato pelas coisas em sua volta, pelas pessoas que ele está passando, por Deus ter tido um corpo para habitar na terra. Outra virtude que eu acho muito linda mesmo, é a educação. Para mim, olha, Beto, eu trabalho em escola. Eu acho tão lindo quando um aluno se dirige com a educação toda. Aí, quando o outro é um ritmo totalmente diferente, a gente fica, meu Deus, como os seus filhos são iguais. Não é? É aquilo que eu falei no começo. Os filhos são reflexo dos pais. Infelizmente. São reflexo dos pais. E nós temos a obrigação de educá-los. Mas se eu tenho filhos de igual, se cria batata e joga batata, aí é complicado. Isso. É complicado. Porque se eu não tenho uma vida, não vou dizer uma vida regrada, mas se eu tiver uma vida desestruturada, nada em minha volta terá estrutura. Nada. Principalmente o termo família. Nada. Eu preciso saber o que eu estou fazendo com a minha vida para que eu possa ser espelho.
Oi, meu primo, Thalita acabou de entrar. Que eu possa ser espelho. Então, se você não consegue educar um filho, hoje em dia tem formas de evitar. Mas, porventura, se você engravidou e não pode ainda educar, esqueça esse negócio de abortar. Tem tantas mães que querem ser mães, mas não podem, porque não podem gerar. Mas tem aquele instinto de mãe. Eu mesmo sou uma. Eu não pude gerar um filho meu. Mas eu tenho 2 hoje. Coisa boa. Um rapaz de 20 e uma moça de quase 14 anos. Que a mãe voltou à parte espiritual e Deus me incumbiu de terminar de educá-los. É fácil? Não. Parabéns. Não é fácil, mas a mim foi dada essa missão. E eu espero fazê-la de bom grado. E de forma correta. Eu sou para as minhas sobrinhas, como elas diziam, aquela mãezona. Agora eu posso ser. E digo em todo canto que são os meus meninos. Que bom. Não gosto de dizer nem que são os meus enteados, são os meus filhos. Maravilha. Pois é, e que a mãe deles, aonde ela estiver, eu espero não estar decepcionando-a. Eu faço o meu melhor. Que bom. Com certeza ela está orando muito por você, para você educá-lo. Peço a ela de vez em quando, paciência, me dê aí. Me ajuda aí. Pois é. A última pergunta que eu vou fazer aqui para você. Um benefício feito neste mundo pode ser lembrado na vida espiritual, pessoal? Olha Não que é? pergunta boa. Um benefício feito neste mundo pode ser lembrado na vida espiritual? Com certeza. Com certeza. Ainda mais se ele for algo que você tenha feito que beneficiou muita gente. Isso. Quantas vezes a gente não diz assim, fulano de tal foi tão bom? Não é verdade? Olha, ele disse, ai de mim se não fosse Betiano. Bem, eu vou ficar vermelha. Oh, que amor grande, hein? Uma amiga grande que eu tenho, uma amiga que eu amo muito. Aí amor, viu, Betiana? Tanto ela como a família dela todinha. Hoje eu mesmo fui lá fazer na casa dela o culto do Evangelho no lar, que eu vou toda terça. Exatamente, Raíza. A bondade é vista sempre. E a pessoa volta para casa e fica perpetuado a bondade que ela fez. E do outro lado, da mesma forma, quem foi beneficiado. Quem foi beneficiado. Enfim. Sejamos bons, porque é tão bom. Imagine, quando a gente morre, gente. Enterro, eu não gosto muito de enterro, não. Mas quando eu vou, sabe por que eu não gosto? Porque, infelizmente, se dá uma prática que não é muito legal. Das pessoas ficarem fazendo piadas, ficar falando daquela pessoa, em vez de estarem falando coisas boas. Palavras que não são, assim, condizentes com o momento. Eu não gosto por isso. Mas, eu espero um dia, que as pessoas se conscientizem que a hora que aquela pessoa está voltando para casa, é hora da gente ir lá relembrar coisas boas que ela fez. Porque não é possível, ninguém é tão ruim que não tenha feito uma coisa boa. Eu não acredito. Então, coisas boas que ela fez, para que ela fique tranquila, para que ela fique em paz. E não se esqueçamos de quando a gente estiver ali naquele lugar, a gente esteja sempre pensando coisas positivas. E não com tantas conversas paralelas que não assim condizem com a realidade do momento. Principalmente piadas. Eu sei que é enfadonho estar ali a noite inteira. Por isso que as coisas irão mudar. Eu espero. Irão mudar.
Porque, olha, com essa pandemia, a gente está vendo muita coisa que a gente nunca viu. A nossa geração não viu. Que é a pessoa morrer e ser logo enterrado. É uma dor imensa. Betiana, Imensa. Oi. falta 5 minutos para encerrar. Então vamos lá. A gente conversando, passou da hora, hein? Você faça as suas considerações finais e já pode emendar na pressa. Tá ok. Pois é, pessoal, que o que a gente conversou hoje fique, que a gente possa pensar, refletir, e que vale a pena, sim, ser bom e ser grato. Sempre. Sempre. Vamos compreender que o outro só nos dá o que ele tem. Ele não dá mais do que o que ele pode. Se ele só dá aquilo, fazer o quê, né? Vamos orar para que ele aprenda. Pois vamos fechar os nossos olhos. Vamos fazer uma prece, conversar com Jesus, senti-lo nesses instantes. Senhor Jesus, Maria, Mãe Santíssima, derrama sobre nós o teu manto protetor. Nos cuida, Senhora, aquela que tanto amou, que soube ser grata, que soube perdoar a todos os algozes do seu filho, que soube recebê-los como uma mãe recebe aquele filho que se perdeu no caminho. Que a gente possa ser, ou pelo menos se espelhar em Maria, abraçando, apaziguando, sendo luz em meio a trevas, enxugando prantos daquelas mães desesperadas, que não conseguem encontrar solução no agora. Seja você que aponte o horizonte, que mostre que no fim do túnel existe uma luz e que lá irá ter uma porta, uma janela, seja lá o que for, para que a claridade entre. Porque Deus não nos desampara jamais. E a nós é dado o fardo que a gente pode carregar. E graças a Deus que nós temos muitas pessoas em nossa volta que nos auxilia a viver melhor. Então que a gente também seja esta fortaleza para a vida de outras pessoas. Sejamos gratos ao ar que respiramos, à lua prateada, ao vento, a essa brisa maravilhosa que nos toca a fronte. Enfim, sejamos gratos a Deus porque nos deu a oportunidade de sermos melhores. Graças a Deus. Pois é, pessoal. Tchau, boa noite. Que Jesus ilumine a cada um de nós. Tchau. Um abraço, Marcos. Até o nosso próximo encontro. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Tchau.